Bom, quando falamos sobre medos, nojo ou angústia causado por certos sons ou situações, tudo isso parece algo natural, quase como se já nascesse com a gente, não é verdade? Mas, segundo a ciência, a história é bem diferente e, na verdade, não nascemos com medo, nós aprendemos a ter medo. Um exemplo clássico disso é o famoso experimento do pequeno Albert, realizado no ano de 1920 pelos psicólogos John B. Watson e Rosalie Weiner. Nesse estudo, um bebê chamado Albert inicialmente não demonstrava ter medo de animais, como ratos ou cachorros. No entanto, os pesquisadores passaram a associar a presença desses animais a sons altos e assustadores. Com o tempo, Albert passou a ter medo desses bichos, mesmo sem o som. Ou seja, através desse experimento, a gente vê que ele aprendeu a ter medo. E esse experimento mostrou que, na verdade, a nossa mente é extremamente moldável. E é nessa fase em que somos bebês é que o nosso cérebro está mais aberto a aprender. Seja ler, explorar o mundo ou desenvolver habilidades complexas. Por esse motivo, crianças têm mais facilidade em aprender vários idiomas diferentes do que um adulto. E esse conceito já chegou a aparecer em vários desenhos animados, como por exemplo, Ben 10 Omniverse. Onde nessa série a gente descobre que o medo que o Ben tinha de palhaços lá na série clássica surgiu por conta do Vomax, que assustou ele quando ele era bem pequeno. Mesmo anos depois, agora tendo 16 anos de idade, ele continua demonstrando ter esse medo ainda, mostrando como experiências da nossa infância podem deixar marcas duradouras. Além disso, depois que ele adquiriu o Omnitix, ele ainda por ser um jovem em desenvolvimento está propício a novas formas de desconfortos e medos. E isso algumas vezes foi mostrado no desenho. E será sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, galera, que é como o Omnitix é capaz de mudar o comportamento de uma pessoa. Vamos partir desde o ponto da teoria até certos momentos que foi mostrado isso na série. E eu vou destacar para vocês como o Omnitix pode ser perigoso até demais nas mãos de um jovem. Bora começar falando de um medo bem famoso que o Ben adquiriu depois que ele passou a portar o Omnitix. E esse medo do Ben veio por conta do Fantasmático, que é o medo que ele tem de ter a sua mente controlada. Lá na série clássica, no episódio Ataque do Fantasmático, quando acontece toda aquela cena do Fantasmático controlando o corpo do Ben na luta contra os psicoloucos e o Fantasmático escapa do relógio, desde esse momento aquela sensação estranha de ser controlada ficou na mente dele. Ver a sua prima, uma pessoa próxima dele, ser controlada por esse alien também deve ter contribuído para o Ben adquirir esse medo. E em Força Alienígena, quando acontece aquele momento do Friagem ter os seus filhotes, galera, aquela sensação estranha que o Ben sentiu quando teve a sua mente controlada pelo Fantasmático parece ter sido uma coisa que deixou o Ben muito desconfortável desde a sua infância, pois a gente vê o Ben nesse momento se mostrando muito para baixo, todo desanimado, com medo que aquilo voltasse a acontecer. Ele não entendendo nada de por que dormia no seu quarto e aparecia em outro lugar, um pedaço de metal aparecendo na sua boca. A Julie nesse momento tenta até que dar um suporte para o Ben, confortar ele, sabe? Deve ser até por esse motivo que na série de Supremacia Alienígena, o Ben se mostrou muito sensibilizado com a situação dos Supremos, aliens que a sua mente estava controlando sem o consentimento deles, e eles ainda mais estavam aprisionados dentro do relógio. Ademais que ele vê a prima dele sendo controlada e sendo colocada em perigo, deve ter contribuído um pouco mais para esse medo. Igual o Vomax ter assustado o Ben na infância, pois nessas duas situações, galera, parentes próximos do Ben foram capazes de mexer com os sentimentos do Ben, sabe? Essa proximidade que ele tinha do Vomax e da Gwen. Eu tive um problema com um dos meus ETs uns anos atrás. Será que tá rolando de novo? Eu tô sozinho. Você não tá sozinho. Eu tô aqui. Uma outra mudança que o Omnitix causou na vida do Ben, galera, é que o Omnitix deu propósito para o Ben. Fez ele ser uma pessoa mais cheia de vida e feliz. Assim, a gente tem o universo do Ben ser o Omnitix, que aparentemente é o universo mais próximo do universo Prime de Ben 10, com ambos os Bens tendo a mesma vida. Com uma diferença, o Ben original tem o Omnitix, claro. E graças ao relógio, o Ben se tornou uma pessoa reconhecida no universo todo, amada, tem fama. Enquanto o Ben seu Omnitix, ele se mostra uma pessoa bem triste, vazia, sem propósito, sem proximidade da sua família, especialmente a Gwen. Ou seja, um universo onde o Ben não tem um Omnitix ou ele não é especial salvando o mundo, ele se torna uma pessoa vazia e triste. No multiverso de Ben 10 existem universos alternativos onde o Omnitix foi encontrado por um outro personagem, como a Kai, Jimmy Jones, Kevin e muitos outros personagens, sabe? O multiverso é infinito. E pegando o universo do Ben seu Omnitix de base, galera, a gente pode entender que os Bens desses universos alternativos não é uma pessoa importante, vivendo uma vida triste, sabe? Eles são bem negativos, só que sem relógio. Tem até um HQ do Thanos da Marvel que eu gosto muito, que explica muito bem
a vida desses bens alternativos que não possuem relógio. Nessa HQ, o Thanos para toda uma rua para ajudar uma senhorinha a atravessar a rua. Dentre os veículos que param, um ônibus é parado pelo Thanos. Dentro desse ônibus que foi parado pelo Thanos estava uma personagem chamada Stephanie Kurt, uma personagem que estava destinada a melhorar o mundo para melhor. Ela curaria doenças, acabaria com a fome e faria a Terra viver em paz. Porém, por conta do Thanos, essa personagem acabou se atrasando para o seu destino, onde ela se encontraria com uma personagem chamada Susan, onde ela teria uma conversa com essa personagem e ficaria inspirada a querer mudar o mundo através dessa conversa. Só que por conta do imprevisto do Thanos, esse encontro acabou nunca acontecendo, e a Stephanie, que estava destinada à grandiosidade, pode-se dizer, acabou vivendo uma vida medíocre, sem nada especial. E no final dessa história, quando essa personagem está prestes a morrer, o Thanos então aparece no final da vida dessa personagem e usa uma das joias do infinito para mostrar para ela todo o destino grandioso que ela estava destinada se ele nunca tivesse ajudado aquela senhorinha. Nos universos alternativos onde o Omnitrix não chegou até ele ou o Omnitrix não existe, ele não será uma pessoa especial e nem saberá da existência dos encanadores, sabendo que o Vomax pertence a eles. O principal motivo que faz esses bens alternativos se sentirem assim, galera, muito deprimidos com a vida, esperando algo maior acontecer, sabe? Se deve justamente porque todas as versões alternativas do B são ramificações do B original. Como ele possui o Omnitrix e está vivendo bem, suas versões alternativas sempre vão sentir isso, sabe? Esse propósito de ter algo maior. Aqueles Bs alternativos que não possuem o Omnitrix é como o B seu Omnitrix destacou. Aliens, eu não posso te contar muito, mas é a coisa mais irada que já aconteceu comigo. Eu sempre soube que tinha alguma coisa me esperando. Alguma coisa especial. Mas todos os Bens de todas as dimensões têm Omnitrix. Tirando eu. Ou seja, o Omnitrix existir no universo Prime e versões alternativas do B não encontrarem ele, automaticamente todo o comportamento do B será alterado, a sua relação com sua família e até mesmo seu ânimo com a vida, sabe? Todos acabando com um B negativo, semelhante ao B seu Omnitrix. Um outro comportamento que o Omnitrix pode acabar mudando no seu portador, galera, é ele se acostumar com hábitos de espécies alienígenas. Por exemplo, a gente sabe perfeitamente que o B viciou na transformação de feedback devido a isso, que o feedback tinha uns efeitos semelhantes a drogas, né? A aspirina de limão no corpo do Ben. Ele se sentia mais incrível, como se o alien fizesse parte dele, e tinha toda uma dependência emocional desse alien. Porém, outros aliens estão colocando o Ben em costume também, como por exemplo, o Besouro. Em Omniverse, quando o Ben tem que enfrentar o Otto e precisa recarregar o poder do Besouro, ele come o para-choque do carro do Kevin, dizendo ser uma delícia, mostrando que uma das comidas favoritas dele quando ele se transforma nesse alien, galera, é para-choque de carro. E isso pode virar até que uma sobremesa para o Ben. Imagina aí, o Ben sai com Kevin e a Gwen, come senhor sorvete, hambúrgueres, etc. Aí como sobremesa, ele vira esse alien e decide comer um para-choque de carro. Isso seria um costume que ele adotou por conta dessa transformação. Outro alien que aparentemente botou o Ben em costume, galera, é o Aquático. Tem um comercial da série clássica onde o Ben não tá conseguindo dormir à noite devido que o Vomax está roncando muito. Ele tenta ignorar de todas as formas possíveis o ronco do Vomax, mas não consegue. Aí quando ele se transforma no Aquático, de repente ele decide dormir embaixo de um lago. Por ser um ambiente muito diferente da cama em um quarto normal, galera, sabe, ao redor do B está todo cheio de água, uma temperatura muito baixa, pois a água esfria à noite, e um som específico de água se movendo quando a gente está embaixo da água, esse ambiente poderia até acabar viciando o Ben, sabe, ele não conseguir dormir a não ser estando debaixo d'água. Ou seja, nesse tópico eu estou destacando para vocês, galera, que alguns hábitos de aliens, ou alguma preferência tipo comer algo, ou dormir de um certo jeito, pode acabar passando para o Ben e isso acaba virando o costume dele. Ele acaba adotando para a sua vida o costume de uma espécie. Bom, partindo agora para o ponto da teoria sobre as transformações alienígenas do Ben que podem mudar o comportamento dele, galera, vamos falar agora de temores pós-transformação. Alguns fãs de Ben 10 lá no Reddit criaram uma teoria até que muito interessante, pois eles perceberam que tudo que o Ben faz quando está transformado em alienígena passa para a sua forma humana. E se a gente considerar a afirmação do Duncan Roleal, onde ele afirma para a gente que o Ben 10.000 em todos os futuros é sempre musculoso por conta das aventuras que ele vivencia transformado em alien, e que ele possui todo aquele corpo esculpido, por ele ser submetido a todos os tipos de situações possíveis que acaba moldando o corpo dele,
Da mesma forma que isso é vantajoso para o Ben, né, pois ele está ficando muito forte com o tempo, isso ao mesmo tempo pode ser prejudicial para o Ben. Vamos supor o seguinte, o Ben se transforma em um alien que é muito grande. Logicamente, os pulmões desse alien também são enormes e o Ben acaba exercendo todo o potencial desse alien, correndo, usando a força dele e etc. Caso o Ben chegue ao limite transformado nesse alien, quando ele voltar para sua forma humana, o seu corpo vai estar cansado. E agora que ele não possui todos aqueles pulmões enormes que ele possuía quando estava transformado em alien, os seus pulmões pequenos de humano terão que suprimir muito oxigênio para compensar todo o esforço que o Ben exerceu. E pelo corpo do Ben estar exigindo mais oxigênio do que os seus pulmões podem passar para o sangue, o Ben pode sofrer alguns efeitos colaterais como tontura, náuseas, desmaiar e etc. Em Omniverse a gente até nota um momento que faz alusão a essa teoria dos fãs, quando o Ben sem querer acaba se transformando no contratempo e ele acaba ficando mais pesado e lento. Aí quando ele se destransforma a gente vê ele muito cansado, exausto e nem conseguindo falar direito. Ele sempre tem que tomar cuidado para não se esforçar demais, pois tudo que ele sofreu na forma alienígena passará para sua forma humana, até mesmo a exaustão será passada para sua forma humana. Ele pode não estar muito cansado transformado em alien, mas com certeza quando voltar para sua forma humana, isso pode acontecer com ele. Ele está muito exausto, sem forças e virar um alvo fácil para os inimigos, tendo que se comportar mais de forma limitada, sabe? Ele é um alien, mas tem que pensar como um humano. E por fim, a última mudança que o Omnitrix causa no comportamento de uma pessoa, galera, agora envolve um pouco mais de maturidade, que é a questão de que certos aliens podem desenvolver problemas psicológicos em uma pessoa que não tem tanta maturidade. Como o famoso caso do Feedback, né, que fez o Ben criar uma dependência emocional desse alien sempre querer se transformar nele e ser ele. Como também esse mesmo exemplo do Feedback pode ser aplicado a outros aliens, tipo o XLR8. Por ser um alien extremamente veloz, tudo nele é rápido, seu pensamento, a sua forma de agir, reação e tudo que ele deseja acontece assim no exato momento. O uso excessivo dessa transformação alienígena, galera, em algum momento poderia gerar sintomas de ansiedade no Ben. Por ele ser um jovem de 16 anos de idade, com certeza ele deseja que as coisas aconteçam rapidamente. E nos momentos que ele não está transformado no XLR8, depender dessa transformação alienígena, esperar uma fila, ver um vídeo rápido, ler um livro, ou procurar algo muito importante que pode levar muito tempo, galera, poderia fazer isso com Ben, desenvolver sintomas de ansiedade, ele não aguentando esperar tanto tempo, sendo que tem um alien que pode resolver isso mais rápido. Por isso essa questão de maturidade para o Ben. Por ele ser jovem, galera, ele tem que saber usar os poderes dos aliens com consciência, e não deve usar as habilidades especiais dos alienígenas para tirar vantagem de alguma coisa. E tem muitos momentos em Ben 10 que isso acontece, o que poderia ser algo bem prejudicial para a saúde mental desse personagem. Eu nesse vídeo, galera, evitei ao máximo copiar um vídeo antigo meu aqui do canal, que é os aliens que alteram o corpo do Ben, pois esse mesmo tema que eu tô destacando para vocês combina muito assim com aquela situação lá do Ben ter se tornado uma mulher grávida assim na sua forma humana graças ao friagem e tendo uma completa mudança, sabe, comendo picles e dando bons conseios. Mas ainda assim o vídeo deu muito certo, pois além de eu ter evitado esses assuntos aqui para não copiar um vídeo antigo meu aqui no canal, eu apresentei para vocês o lado vantajoso e desvantajoso de usar o Omnitrix no dia a dia, como sua rotina iria ser afetada com isso. Especialmente a parte, galera, que o Omnitrix automaticamente altera a vida no multiverso do Ben. Se o Ben Prime possui o Omnitrix e alguma versão alternativa dele não possui esse detalhe, a vida dele, pelo que podemos ter visto com o seu Omnitrix, galera, se torna sem propósito, sabe? Ele busca um propósito, sabe que é especial, só que não sabe o motivo. E o motivo é porque o Omnitrix dá sentido à vida do Ben. Sem um relógio nas mãos do Ben em alguma dimensão, o relacionamento que o Ben tem com sua família e a forma que ele leva a vida é totalmente alterada. Tudo isso porque os Bens alternativos são ramificações do Ben original. E quando falta a parte mais especial, digamos assim, para ser uma versão alternativa do Ben, a vida desse Ben alternativo é alterada. Mas, enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero realmente que vocês tenham gostado de todo esse vídeo. Eu realmente me dediquei ao máximo para que esse vídeo ficasse o mais interessante possível, pois parece ser um tema não tão interessante assim. No entanto, eu fiz ficar interessante, buscando fatos científicos e tudo mais. E se vocês gostaram do vídeo, já sabem, já cliquem no botão do like. E se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.